noite a todos. Com muito prazer que eu venho mais uma vez, falar um pouquinho do Evangelho de Jesus, convidada aí pelos irmãos da Casa Amiga. E o tema de hoje é o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que a mão esquerda não saiba o que fez a mão direita. E é o item 1, fazer o bem sem ostentação. Então eu vou estar aqui lendo um pouquinho do Evangelho e depois vamos estar comentando sobre esse fazer o bem sem ostentação, certo? Vamos lá. Fazer o bem sem ostentação. Guardai-vos, não façais as vossas boas obras diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte não tereis a recompensa da mão do vosso Pai que estais nos céus. Quando, pois, dá esmola, não faças tocar a trombeta diante de ti, como praticam os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas quando dar esmola, não saiba a tua esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique escondida, e teu Pai que vê o que fazes em segredo te pagará. Então está lá, em Mateus 6, do 1 ao 4. Aí Jesus estava lá no Sermão do Monte, comentando com o pessoal e falou, sobre a gente não fazer alarde de quando fizermos uma caridade. Que a nossa mão esquerda não saiba o que fez a nossa direita. E daí, quando ele descendo dali do monte, aqui Mateus que vem nos falar, Mateus no capítulo 6, do 1 ao 4, Mateus está narrando que Jesus, quando ia descendo e ia sendo seguido por aquela multidão que já o adoravam, todos ali o adoravam, iam atrás dele. Então um leproso se aproximou de Jesus e falou: Mestre, se quiseres, tu podes me limpar. E Jesus tocou e falou: eu quero. E você já está limpo. Aí ele vendo, maravilhado que ele estava limpo daquela lepra, aí Jesus falou para ele: não conte a ninguém, não faça alarde, mas vá até a sinagoga e se mostre ao sacerdote, para que ele te veja que estás limpo. E assim ele o fez. Mas então fica meio estranho, Jesus que fala pra gente que a nossa mão esquerda não sabe o que fez a direita. Então, como ele diz para esse homem, não conte a ninguém, mas vá lá e mostre-se aos sacerdotes e cumpra a lei de Moisés, Aí a gente se pergunta, por que Jesus mandou ele mostrar se não é pra gente falar? Então, naqueles tempos, nós éramos cadastrados, era como um censo. Cada um tinha o seu número lá no livro, nome, número, tudo certinho, igual a gente tem um CPF hoje. Mas quando as pessoas tinham a lepra, eles eram expulsos, da cidade, do convívio, da sociedade, da família, enfim. Eles tinham que ficar afastados. E Jesus falando para ele lá se mostrar aos sacerdotes, era exatamente para isso, para que ele fosse recenseado, recadastrado, porque daí eles iriam ver que ele estava limpo, ele não estava mais doente. Então, ele poderia voltar a viver no meio da sociedade, arrumar um emprego e cuidar da família. Por isso Jesus falou isso para ele, E quando Jesus fala, faça cumprir a lei de Moisés, porque até então Jesus ainda não tinha sendo crucificado, ele ainda não tinha, como dizem as pessoas,
morrido para pagar o nosso pecado, que na verdade a gente entende que não é assim. Mas então antes disso, cada vez que alguém conseguia alguma coisa, eles precisavam, era necessário que eles fizessem um sacrifício. Então eles tinham que levar uma pomba branca ou uma ovelhinha, alguma coisa desse tipo, e dar como sacrifício, né? Por isso que Jesus falou: vá, se mostre, né, que você está limpo, para que você possa ser recadastrado e faça cumprir a lei de Moisés, porque até então era a lei de Moisés. E assim foi feito. Mas Jesus está o tempo todo nos mostrando para a gente fazer o bem sem ostentação, porque aquele que faz o bem e quer o aplauso do homem, quer já ser reconhecido pelos homens, é porque na verdade ele confia mais nos homens do que em Deus. Ele prefere o aplauso dos homens do que de Deus. Então aquele que assim age, Jesus fala que ele já ganhou o seu galardão aqui na terra, que quando daqui para lá ele for, ele vai responder pelo orgulho e pela vaidade dele, porque na verdade ele está acreditando mais no que está aqui. Ele não acredita que existe algo além daqui. Ele não acredita que a verdadeira vida seja do lado de lá, né? Ele é aquele hedonista, é tudo aqui e agora. E pronto. Ele não acordou para as verdades que Jesus trouxe para todos nós. Eles continuam dormindo. E se lá antes era assim, hoje aqui não é diferente. Quantos que, como diz aqui no Evangelho, vai fazer uma caridade, mas eles só fazem a caridade quando está junto de muitas pessoas, quando todos estão ali para testificar, né, aquela quantia que a pessoa vai dar, aquela doação que ela vai fazer. E Jesus diz para nós que nós temos que fazer o bem sem olhar a quem. Porque a lei que ele deixou foi a lei de amar Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Então, como escolher a quem fazer, né? E por que querer mostrar, se sabemos que aqui é só uma passagem? Então, porque quando Jesus quis mostrar, Jesus sempre falou por parábolas ou por comparação, ele sempre mostrou alguma história, né? Então nós sabemos que os fariseus, eles gostavam de ostentar, de falar em praça pública, de mostrar para todo mundo. E Jesus fala aqui na lição, para que quando nós fizermos uma caridade, a gente não tocar a trombeta como faziam antigamente, né? Porque antigamente a caridade era tipo assim como uma obrigação, né, com a lei de Deus. Então eles faziam a caridade, né? Eles faziam, mas eles tocavam a trombeta, eles queriam mostrar que eles iam para o céu porque eles estavam fazendo a caridade. E naquela época tinha as feiras também, e quando caíam frutas no chão, ninguém podia pegar. Aí ele já estava pagando a caridade dele com aquelas frutas que caíssem no chão, né? Então era uma forma de acreditar que ia ter um pedaço no céu fazendo a caridade. Igual aqui a gente acha que vai ter um pedacinho lá no nosso lar, né? Nem que seja um casebrezinho. E na verdade é fazer sem ostentação, é sem fazer alarde. E Jesus narra uma história, né, que dá bem dentro dessa lição, que é a história do bom samaritano, que conta-se, né, que um homem ia andando pela estrada, ele foi saqueado, lhe roubaram tudo, até as roupas, bateram, machucaram, e ele ficou ali caído, quase morto. Então ali vinha passando o sacerdote, e o sacerdote olhou, falou assim: acho que eu não vou fazer nada, porque eu não sei nem qual que é a religião dele, não o conheço, posso estar indo contra a minha lei, né, então eu não vou fazer nada. E virou as costas e foi embora. E em seguida veio o levita, né? O levita era um pouco menos que os sacerdotes, mas era lá da tribo de Levi, né? Eles tinham uma hierarquia. Ele falou: bom, se o sacerdote não fez nada,
eu também não vou fazer, não sou eu que vou fazer. E deu de ombros e seguiu o caminho dele. E ali vinha o samaritano. Quando o samaritano ia passando, o samaritano olhou aquele homem todo machucado, caído. O samaritano foi, cuidou das feridas dele, cuidou direitinho dele, pegou ele, levou para uma estalagem, pediu para que o dono da estalagem arrumasse um quarto para ele, desse banho, desse comida, e deixou 2 dinheiros, que ele ia viajar e que o dono da estalagem cuidasse daquele senhor, que quando ele voltasse, o que fosse gasto, ele pagaria. Então veja, por que Jesus falou isso? Porque o sacerdote é os doutores das leis, né? Era o cargo mais alto, era top daquela época, né? E eles acreditavam que eles iam direto para o céu. E ele passou ao largo, ele não quis saber. Aí veio o levita, que também, né, era um pouquinho só inferior ao sacerdote, nada fez. E quando veio o samaritano olhou e cuidou. E por que essas 3 pessoas? Né? Porque os samaritanos, eles eram os cobradores de impostos, e muitos deles cobravam além do que deviam, e juntavam fortunas. Então os sacerdotes odiavam eles, não gostavam deles. Então eles, para essa parte mais nobre lá, eles eram como se fosse da ralé, né? Eles não suportavam, eles achavam que eles não iam para o céu, que eles eram condenados, enfim. E justo esse que eles colocavam dessa forma foi o único que fez o que Jesus faria. Foi o único que praticou a caridade de verdade. E ele diz das 2 asas, né? Os 2 dinheiros seriam as 2 asas, que seria o amor e a sabedoria. Então Jesus mostra pra gente que não é a religião, não é denominação, é a lei de amor. É o amor em ação, é o amor sem ostentação, é o amor quieto, calado. A caridade, ela cura a multidão dos pecados, quando ela é feita com verdade. E aí conta-se uma história também, que fala pra gente fazer, né, calado, fazer a caridade calado. E conta uma história que um homem, né, a mulher dele dava pães para a vizinha todos os dias, porque o marido estava desempregado, ela estava numa situação muito difícil, então eles compravam pães e levavam lá. Mas o marido da mulher era muito orgulhoso, ele não podia saber disso. E um dia, o marido dessa mulher foi levar lá o pão para essa senhora, e quando ele chamou quem vem o marido, e falou: meu Deus, e agora? Esse homem vai encrencar comigo, esse homem orgulhoso, meu Deus, me ajude. E na mesma hora ele teve a ideia. Quando o homem veio, ele falou assim: bom dia, olha, será que o senhor poderia me ajudar? É que eu fui na padaria e comprei 10 pães. Eu cheguei em casa, minha esposa já tinha ido, tem mais 10 pães. Como o senhor tem bastante criança, será que o senhor não aceita esses pães para não estragar? Aí o homem, né? Não, muito obrigada, eu aceito sim. Aí ele pegou os pães. Ele não sabia que todos os dias aquela família dava pães para os filhos dele. Ele achava que do pouco que ele tinha, a mulher ainda comprava os pães, né? Então vejam, até na hora de fazer a caridade, você tem que fazer de alguma forma para não ofender o outro, para não humilhar o outro. Porque aquele que esconde a caridade, né? Ele está escondendo aqui para ajudar, e Deus está vendo ele. Deus sabe o que ele está fazendo. E isso como diz, é uma evolução do espírito. É um espírito que já está em uma outra hierarquia. Porque infelizmente a gente ainda quer só mostrar, mostrar e mostrar, né? Então isso é uma grandeza da alma. Aí conta-se também que teve um presidente da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Eu não me lembro agora o nome dele, não me recordo. Mas diz que ele desencarnou e depois veio lá num livro, né, contando que
que quando ele chegou lá, ele trabalhou muitos anos na federação, né? Muitos anos. E fazia muita coisa pela federação, era aquele trabalhador assim. E quando ele chegou do lado de lá, ele começou a reparar que a luz dele era opaca. Não era aquela luz que brilhava, acesa, bonita. Não, ele tinha uma luz opaca perto dos irmãos dele que trabalhavam na federação, dos amigos que trabalhavam na federação. E a luz dele não brilhava. Aí ele pegou e foi perguntar para os benfeitores espirituais, né? Poxa, mas por que a minha luz não brilha? Por que a minha luz é tão fraquinha? Eu trabalhei tanto na casa espírita, quase uma vida inteira, eu fiz tanto, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz não sei o quê. Por que a minha luz não brilha? Dos outros companheiros que nem fizeram tudo que eu fiz e a luz deles brilha tanto. Foi onde falaram assim para ele: então, você trabalhou muito, né? Você fez obras grandes, você construiu muita coisa na casa, tanto você fez. Mas e aqui dentro, hein? Quais foram as obras que você fez aqui dentro? Você entendeu? Né? Então, gente, não faça com ostentação. Não faça para fora, não construa para fora. Construa primeiro em si. Cuida primeiro de si. Construa aqui dentro. Porque sem construção aqui dentro, não se constrói lá fora. O que se constrói lá fora não é verdadeiro. É como diz, a ferrugem, a traça come e acaba. E o que se constrói aqui dentro é para sempre. Então vamos repensar nesse fazer o bem com ostentação e começar a fazer o bem pelo bem. O amor pelo amor. Não adianta eu fazer a caridade moral ou material se eu não construir ela dentro de mim. Primeiro em nós, depois no outro. E a grandeza da caridade, que tenhamos consciência disso, porque a caridade, ela cobre a multidão de pecados. E que Jesus nos abençoe mais uma vez com esse evangelho tão maravilhoso que nos esclarece tanto. Boa noite. Gratidão, gratidão e gratidão.